Olá a todos, meu nome é Vinícius, eu sou aluno de graduação do curso de Sistemas para a Internet da FSM. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o meu trabalho de conclusão de curso. Inicialmente, quando é criada uma nova seção do jogo, é exibida na tela do navegador duas surfaces, a surface tabuleiro e a surface de mais elementos. Para fazer essa alternância, basta selecionar no canto inferior esquerdo a surface desejada. Após estarem todos os jogadores da partida reunidos numa mesma sessão, cada jogador deve assumir um assento. Para isso, basta clicar no botão Join, informar um nome de usuário e escolher um assento. Os assentos disponíveis são o assento de cor azul, de cor rosa, de cor preta e de cor branca. Eu vou assumir o assento de cor azul para exemplificar. A cor do assento que o usuário escolher é importante, pois ele tem acesso exclusivo nessa área. Então, por exemplo, nessa área maior, essa coluna maior azul serve para armazenar as fatias de pontuação e somente o usuário de cor azul consegue colocar uma fatia de pontuação e retirar. Ele também tem disponível um container que será realizado para fazer perguntas para o adversário. Então, por exemplo, uma pergunta de escopo é colocada na área de container azul e somente o usuário de cor azul pode manipular a carta quando ela estiver dentro desse container. Então, como funciona a dinâmica do jogo? Basicamente, após todos os usuários estarem presentes na sessão e assumirem um assento, eles devem jogar o dado. Para isso, seleciono o dado, pressiono a tecla F. Nesse caso, por exemplo, esse é o número 5. Então, deve-se todos os jogadores jogar o dado e o que sair com o maior número é o primeiro e a sequência segue em sentido horário. Então, o primeiro é o azul, o segundo o rosa, o terceiro o branco e o quarto o preto, por exemplo. Continuando o exemplo, então, do jogador de cor azul, ele tirou o número 5, ele deve retornar à tela do tabuleiro, deve selecionar o seu peão de cor azul, avançar a quantidade de casas de acordo com o número que tirou no dado, no caso 5. E aqui nota-se que ele caiu na área de conhecimento e integração. Portanto, ele deve responder uma pergunta desta área e caso acerte, ele ganha uma fatia de pontuação da cor amarela. Se ele caísse uma casa antes, onde tem esse desenho de coringa, ele simplesmente ganharia a fatia de pontuação sem necessidade de responder a pergunta. Caso não acerte a pergunta, ele não ganha a fatia de pontuação. Eu adicionei um segundo jogador que assumiu o assento de cor rosa, que, de acordo com a ordem estabelecida no começo do jogo, ele deve efetuar a pergunta para o jogador do assento azul, já que ele é o próximo. Então, o jogador de cor azul deve responder uma pergunta de integração. Para isso, o jogador de cor rosa puxa uma carta de integração para o seu container, ele seleciona a carta e deve lê-la para o jogador de cor azul. Como a resolução é baixa, então o jogador de cor rosa ele deve segurar a tecla espaço e ler a pergunta. O jogador de cor azul responde e após a resposta do jogador de cor azul, o jogador de cor rosa aperta a tecla F e a carta irá girar. E no canto inferior direito consta a resposta da pergunta. Após a realização da pergunta, o jogador que fez a pergunta ele deve devolver a carta ao baralho. Para isso, ele tem que tomar o cuidado de deixar com a pergunta virada para cima. Nesse caso, aqui a gente clica na tecla F, devolve para o baralho e clica com o botão direito, Select All e Shift Top. Daí, com essa ação, vai jogar a carta que a gente colocou em cima do baralho para baixo do baralho.
Neste mesmo exemplo, digamos que o jogador de cor azul tenha acertado a pergunta, ele vai puxar uma fatia de pontuação para sua área privada. O objetivo do jogo é ver quem coleta 10 fatias de pontuação primeiro, né, uma de cada área de conhecimento. Por fim, cabe exemplificar a hipótese do desafio. Digamos que o jogador de cor azul tenha percorrido todo o tabuleiro e caído novamente no espaço da área de integração. Ele deve responder uma pergunta de integração e, caso acerte, ganha uma fatia de cor amarela. No entanto, ele já possui uma fatia de cor amarela. E o que ele pode fazer nessa situação? Ele pode desafiar um outro jogador que tem uma fatia que ele precise. No caso do exemplo aqui, o jogador rosa tem uma fatia de cor verde claro. Então, o jogador de cor rosa pode escolher uma fatia do jogador de cor azul, digamos azul. Então, fica uma fatia de cor azul por uma fatia de cor verde claro, que serão colocadas no container desafio. O jogador de cor rosa vai efetuar uma pergunta sobre integração para o jogador de cor azul. Caso o jogador de cor azul acerte a pergunta, ele recolhe as 2 fatias de pontuação para sua área privada. Algumas observações finais. O jogador que irá responder a pergunta, ele não tem a possibilidade de manipular a carta dentro do container da pessoa que está fazendo a pergunta. Mas caso ele deseje ler com mais calma, com mais atenção para responder a pergunta adequadamente, ele pode ampliar a carta segurando a tecla barra de espaço. Então é isso, para não prolongar mais o vídeo, agradeço a participação e colaboração de todos.